Olá pessoal, hoje a gente vai começar a conversar sobre a relação entre a vida subjetiva e a construção de memória. E é também o nosso primeiro encontro que nós vamos formalizar o aproveitamento da obra freudiana pré-psicanalítica, que aqui a gente vê nesse volume 1 da Companhia das Letras, não é? Que é o projeto para uma psicologia. Então nós vamos ver essas relações a partir de hoje. Essa conversa vai ter alguns vídeos, vai ser a primeira parte dessas relações, da vida subjetiva com a construção de memória. Então, a primeira coisa que a gente vai falar desse projeto freudiano é o seguinte: ele tem alguns postulados, foi uma tentativa, um esforço dele para dar uma materialidade para o funcionamento psíquico. O primeiro dos postulados é esse postulado da concepção quantitativa. Ele imaginou o seguinte: os estímulos externos têm uma dada quantidade de energia, que é simbolizada aí por Q, e essa energia é convertida numa outra forma de energia que circula no sistema nervoso. Então essa quantidade de energia, ela excita o sistema nervoso, e o sistema nervoso, ele idealmente gostaria de ficar quieto no lugar dele. Ele quer estar com a energia quase zero, que é o princípio aí do nirvana. Então o que aconteceria? Haveria uma circulação e um esvaziamento da excitação. Mas também haveria uma segunda forma de circulação que permitiria o armazenamento. Então, para que nós tenhamos esvaziamento ou armazenamento, é preciso que haja um segundo postulado para dar materialidade a essa circulação energética, que é o postulado neuronal. Então, nessa época aí de Freud, né, que ele escreveu isso, a ciência neuronal ela ainda estava germinando bastante. Então, os microscopistas olhavam a microscopia óptica, o neurônio, e tentavam desenhar, porque não havia fotomicroscopia. Então eles tinham que ser meio artistas e desenhar o neurônio. Bom, e aí o neurônio servia como a materialidade pela qual circulava essa energia psíquica. Então esses dois postulados aí, da teoria neuronal e a concepção quantitativa. Essa é a primeira parte, porque tem aí outras partes que a gente vai falar do postulado qualitativo também, mas isso vai ser em outro momento, né? Então nós temos aí dois tipos de neurônio, o psi e o phi. E as representações simbólicas são essas letras gregas aí. O de cima é o do psi, que até a psicologia utiliza como símbolo profissional, né? E o de baixo é a letra phi, que seriam os neurônios phi. E nós temos estímulos externos, mas temos estímulos internos também. Os estímulos internos seriam aqueles que derivam de funções orgânicas vitais. A respiração, não é? A fome, né? Que tem a ver com a nutrição, a sexualidade. Todos esses estímulos que demandam um objeto de realização, porque senão são danosos, eles também são estímulos que vão induzir uma resposta neuronal, só que eles são estímulos internos. Sejam estímulos externos ou internos, de todo modo, um quantum de energia vai circular no sistema nervoso. É como se fosse uma opressão na interface do corpo com o sistema nervoso, né? Esse quantum de energia vai circular e ele representou por esse Q, aparece aí um N, mas na verdade é eta, é a letra grega eta, mas é um QN, vamos chamar assim, que é eta, que é o quantum de energia agora convertida em energia neuronal ou psíquica, digamos assim, pelos neurônios phi ou psi, mas com dois destinos diferentes essa circulação. Então nós teríamos o seguinte: se a energia circular pelos neurônios phi, esse aqui de baixo, esses neurônios não têm resistência ao fluxo dessa energia. Por não terem resistência, a energia vem, os excita e é descarregada. Enquanto que pelos neurônios psi, ela circula, mas possibilita um certo armazenamento, porque eles oferecem uma certa resistência à circulação dessa energia. Essa resistência tem a ver com a outra parte dos postulados aí, que é a chamada barreira de contato. Essa barreira de contato, que é meio que também uma barreira de resistência, que ocorre apenas nos neurônios do tipo psi, possibilita que, ao invés da energia psíquica ser logo esvaziada, né, como ocorre nos neurônios phi, ela seja armazenada e, portanto, gera aí a possibilidade de memória, armazenamento e memória. Então, de novo, energia que vem pelos estímulos, que a gente vai chamar de Q, seja energia por estímulo externo ou interno, vai circular pelos neurônios na forma de Q eta, sejam eles neurônios phi ou psi, sendo que pelos neurônios phi, esse estímulo vai ser esvaziado, vai gerar o zero energético, o nirvana, né, que é o sistema nervoso em repouso, e ao contrário, os neurônios psi vão oferecer uma resistência a esse fluxo energético, possibilitando o armazenamento. Bom,
E aí aqui nós temos a ideia, portanto, dessa barreira de contato, né? Essa parte dos postulados, né? Que oferece essa resistência, que se opõe à descarga e, portanto, favorecem armazenamento e talvez memória, uma certa analogia com as sinapses neurais que a gente conhece hoje pela neurociência. Porque a barreira de contato é exatamente o contato entre os neurônios. E esse contato é chamado de sinapse. E aí nessa sinapse nós temos os neurotransmissores, que são, digamos assim, as moléculas de informação de um neurônio para o outro, né? O pré-sináptico conversa com o pós-sináptico através da sinapse, mas através de uma molécula que circula nessa sinapse, que é uma molécula que a gente chama de neurotransmissor, que transmite a informação de um neurônio para o próximo neurônio, para o pós-sináptico. Então, nós poderíamos agora colocar no lugar de esvaziamento ou descarga, substituir por motricidade, e em lugar de armazenamento, substituir por memória. E as consequências dessas duas vias seriam, então, esvaziamento pela motricidade, descarga pela motricidade ou por um ato, ou armazenamento na forma de memória. Então, essas são as duas consequências possíveis, motricidade ou memória, segundo o tipo de neurônio que vai ser, pelo qual vai fluir, vai caminhar, digamos, a energia psíquica. E aqui a gente pode fazer um pequeno salto para outra parte da teoria que a gente começou a conversar em outra ocasião, que foi aquelas obras que deram para o Freud a possibilidade de formatar a ideia da primeira tópica do aparelho psíquico, né? Então nós temos lá os estudos da histeria, a interpretação dos sonhos, a psicopatologia da vida cotidiana, o xiste. Todos esses foram materiais que ajudaram a construir essa ideia de haver um material inconsciente, de ter uma parte inconsciente que guarda uma boa relação com a memória implícita, que ela não depende, a memória implícita não depende da consciência para agir. Ela é aquela que vai agir, digamos assim, com o que a gente faz automaticamente, né? E nós temos um pré-consciente, que é algo quase consciente, e uma consciência. Lá no pré-consciente, as marcas mnêmicas, não é? Tudo que depois os lacanianos Lacan chamaria do significante. Então, guarda uma certa relação, mas a gente vai deixar isso para um outro momento, porque não é uma transferência conceitual assim tão direta, né? Mas, como Freud chamava, era de marcas mnêmicas que tem a ver com a experiência do sujeito. Aquilo que é registrado pela experiência vinculada do sujeito se converte em marcas de memória, marcas mnêmicas, que pode sofrer um investimento. Como nós representamos por setas, aquela energia psíquica por setas, é como se fosse uma analogia também com uma grandeza vetorial lá da física e da matemática, ou seja, um vetor que tem uma direção, um sentido e uma intensidade. E aí a gente pode representar esse vetor também dentro do aparelho psíquico como aquela setinha pequena, ou seja, essa energia ela é investida em alguma coisa. No caso, Freud falava, um neurônio é investido. Aqui nós vamos ter uma marca mnêmica, ou seja, algo da memória sofre um investimento pulsional ou psíquico. Mas isso aí é para a primeira tópica, não é bem a conversa de hoje, é só para a gente ir fazendo uma conversa, digamos assim, meio transversal e longitudinal ao mesmo tempo, né? Então, uma certa relação, portanto, da barreira de contato com o pré-consciente, discutido depois na primeira tópica, porque aqui nós estamos no projeto que é ainda pré-psicanalítico, enquanto a primeira tópica já é da etapa psicanalítica do Freud. E agora, a gente conversa um pouco sobre a formação da memória implícita, como é estudada pelo Kandel e outros autores da neurociência, né? E vamos começar com esse exemplo, que é ele mesmo quem cita, né? Eu trouxe aqui, que é o do Clive Wery, que era o quê? Era um sujeito musicista lá da Grã-Bretanha, muito bom, maestro também, pianista extraordinário, mas que sofreu uma lesão por encefalite herpética. O vírus do herpes ele pode causar uma encefalite por lesão nos lobos temporais, e pode ser bilateral. E a gente lembra lá daquele exemplo do HM, que era um paciente cirúrgico, né, da neurocirurgia, famoso também da neurociência, porque quando foi removida uma parte do lobo temporal medial, ele perdeu a capacidade de gerar novas memórias, a chamada memória de longo prazo. Ele não conseguia mais fazer isso, né? Memória explícita foi completamente comprometida, mas ele conseguia lembrar de coisas passadas, em certa medida, algo operacional ele conseguia realizar. Isso aconteceu também com o Clive. Ele tocava piano ainda muito bem, porque tocar piano para ele já era um ato inconsciente. Ele não solicitava consciência para tocar bem uma dada música. Mas no documentário sobre ele, o que é que aconteceu? A entrevistadora perguntou, o que é que você fez agora? Que música você tocou? E 1 minuto, 2 minutos antes, ele já não sabia mais
o que é que ele tinha feito. Ele tinha tocado divinamente, mas não sabia, não lembrava mais que ele tinha tocado. Ou seja, ele sabia tocar piano, mas é como se ele não soubesse que sabia, que é exatamente como Freud fala do inconsciente. Nós sabemos, mas não sabemos que sabemos. Então, a memória implícita não foi comprometida. Como foi uma lesão em lobo temporal, que tem a ver com a memória explícita, aí isso foi comprometido, né? Mas não a memória de trabalho dele que permitia que ele tocasse piano. E aí existe um organismo, né? Como o nosso sistema nervoso é muito complexo, o estudo às vezes é com invertebrados ou organismos mais simples, vertebrados mais simples. E aqui no estudo clássico é com um molusco chamado Aplysia californica, e que foi estudado vários fenômenos aí que são importantes na compreensão do funcionamento neural, né? Que são habituação, sensibilização, condicionamento e facilitação, e que vão nos ajudar a entender a formação de memória também. Então vejamos aí no slide seguinte. A habituação seria mais ou menos o seguinte: a Aplysia, se for tocada no sifão, na parte dela que é o sifão, ela tem alguma reação na cauda, é uma reação reflexa. Mas se esse toque for moderado e repetido algumas vezes, ela sofre uma habituação, porque ela passa a entender que aquele estímulo não é nocivo, não faz mal para ela. Então ela vai desprezar aquele estímulo. Isso ocorre conosco também. Então eu não preciso estar ciente o tempo inteiro de que eu estou com uma roupa cobrindo meu corpo. Então para que eu ficar sentindo o toque da roupa na minha pele? Então esses tipos de estímulos que não são nocivos e também não são prazerosos no sentido de que a gente precisa focar a nossa atenção, esses estímulos eles sofrem uma habituação, você os despreza. A sensibilização seria mais ou menos o contrário. Na habituação existe uma inibição pré-sináptica. A sinapse ela não fica liberando muito neurotransmissor, que no caso da Aplysia, nessa experimentação, era o glutamato, que é um neurotransmissor estatório, ou seja, é liberado do neurônio pré para o pós-sináptico e excita esse segundo neurônio. Então, no caso da Aplysia, isso ficou, digamos assim, reduzido, né? Houve uma inibição pré-sináptica na habituação. Na sensibilização foi o contrário, houve um estímulo da sinapse. Os neurotransmissores foram mais liberados pela sensibilização, né? E a sensibilização ocorreu como? Você dando um estímulo nocivo. Um estímulo nocivo ele precisa gerar alerta para o organismo, né? E o neurotransmissor, nesse caso aumentado, foi a serotonina, o 5-HT, 5-hidroxitriptamina. O neurônio, então, meio que preparou-se para um estímulo vindouro. Então, é como se aquele toque, inicialmente, funcionasse como uma antecipação do perigo. Então, ele tinha que preparar o seu neurônio para que venha, então, uma resposta mais rápida, antecipatória em relação ao estímulo nocivo. Então, o neurônio sensorial, ele sofria algumas modificações moleculares, estimulava mais sua sinapse com os interneurônios e desses com os neurônios motores, e a resposta na cauda da Aplysia seria muito mais rápida. E o que foi essa modificação? Que é uma modificação que pode durar um certo tempo, mas não é suficiente para uma memória de muito longo prazo. Essa modificação foi o aumento de substâncias dentro do neurônio, que a gente chama de segundos mensageiros. O neurotransmissor é um mensageiro externo, que chega até a célula. E aqui nós temos mensageiros internos que mudam alguma coisa dentro da célula. E de que modo? Mudam, por exemplo, permitindo o esvaziamento das vesículas sinápticas. Então você esvazia mais essas vesículas lá nos terminais neuronais pré-sinápticos, né, para que haja a eliminação dos neurotransmissores com maior intensidade, e a sinapse vai ativar o neurônio pós-sináptico. Portanto, vai haver potencial de ação no próximo neurônio. Então isso daí é o que determina a sensibilização. No primeiro toque, digamos assim, no estímulo nocivo, lá no sifão da Aplysia, ocorria um certo acúmulo de AMP cíclico, que é um desses mensageiros segundos, não é? E depois desse AMP cíclico havia um estímulo do cálcio, do influxo de cálcio, ligação com a calmodulina, da calmodulina com a adenilatociclase e, por fim, uma maior liberação dos neurotransmissores. Então, é como se houvesse uma facilitação desse processo, né? Uma sensibilização do neurônio para o estímulo vir, já que ele é nocivo e ele é antecipatório de um estímulo nocivo. E a facilitação, portanto, ela ocorre. Nesse caso, por condicionamento. Você fez um condicionamento do animal, mas ocorre na vida real sem condicionamento também, né? Então, esses 4 fenômenos foram muito importantes para a gente entender alguns elementos modificados na biologia que permitem a formação de memórias. Então, a gente visualizando melhor aí a sinapse, né? Quer dizer, a intimidade da sinapse, o neurônio pré-sináptico ali com as vesículas, aquelas bolinhas ali
em um dos neurônios, né, à esquerda, são as vesículas, as bolinhas que guardam o neurotransmissor. Aí ele vai até a superfície, a extremidade do neurônio, se abre e libera os neurotransmissores ali, que nesse caso aqui está representado pela serotonina, e essa serotonina então vai até o outro neurônio, liga-se ao seu receptor e vai ativar uma série de processos dentro desse segundo neurônio, que era isso que a gente estava comentando, através do aumento do AMP cíclico, portanto, né? Só que esse tipo de alteração é uma alteração que não dura tanto tempo. Para ver uma memória mais de longo prazo, a gente precisa de outro tipo de alteração que é mais estrutural e depende da expressão gênica. E aí nós vamos ter um fenômeno interessante que é chamado de epigenético, ou seja, a influência ambiental das relações ambientais com a expressão dos genes. Isso é uma coisa bastante interessante porque também aumenta o vínculo entre a ideia das relações intersubjetivas e o que ocorre dentro do organismo. Então, temos de novo ali o neurotransmissor, a serotonina, saindo da sua vesícula, indo em direção ao seu receptor, não é? Na célula pós-sináptica, só que agora ela vai induzir a síntese de novas proteínas. Isso é relacionado a uma mudança mais estrutural e duradoura dessa célula. Tem vários nomezinhos de molécula que não importam tanto, mas vamos entender como se fossem nomes de personagens que fica mais fácil. Ali à esquerda nós temos MAPK, embaixo PKA. Essa MAPK e essa PKA, esse K é de quinase, que são substâncias que deslocam fosfato, rico em energia. Quando essa enzima consegue fazer isso, colocar um fosfato, um radical fosfato, em uma outra substância, ela ativa ou inibe essa outra substância. Aí à direita de cada uma delas, da MAPkinase e da PKA, nós temos as moléculas CREB. Não vou dizer qual é a sigla, mas importa para nós sabermos o seguinte: a CREB1 vai até o núcleo e ativa os promotores gênicos e, portanto, ocorre ativação gênica. Favorece o fenômeno epigenético. A CREB2 ela tem uma função oposta, então o balanço entre elas permite uma modulação ambiental em relação à expressão gênica. Mas quando a MAPkinase inibe a CREB2, ou seja, inibe o inibidor, então no final das contas o resultado é estímulo. Portanto, as duas ações da proteína quinase A, PKA, sobre CREB1, e a MAPkinase sobre a CREB2, tem como resultado final a ativação gênica. E essa ativação gera a síntese de proteínas, que vai alterar estruturalmente o neurônio, aumentando o número de prolongamentos. Essa arborização aí do neurônio vai ser aumentada e, portanto, novas sinapses, e além de novas sinapses, novas neurotransmissões e, portanto, aquele estímulo vai ser mais prolongado. E isso está correlacionado com o desenvolvimento de memória de longo prazo. No caso, memória implícita de longo prazo. Então, temos a facilitação sináptica, o aumento das sinapses e a memória de longo prazo. Nós temos, portanto, aqui a correlação principal que nós queríamos discutir hoje entre as experiências vinculares, embora de uma forma bastante simplificada, na verdade, falando, das experiências subjetivas com o meio ambiente, do ponto de vista bem animal ainda, né? Estímulos nocivos ou prazerosos, não é? E a gente se afasta do nocivo, se aproxima do prazeroso, mas se a gente fizer um transporte aqui conceitual, isso pode se dar na relação com as demais pessoas também, e não só com o ambiente, favorecendo o desenvolvimento de memória. E hoje a gente vai fazer, então, esse fechamento em relação a esse assunto, da relação entre a vida subjetiva e a memória implícita, mas foi só a primeira conversa, a gente vai continuar isso nos próximos vídeos, seguindo aqui com o nosso projeto Neuropsicanálise, Projeto e Paradigma. Até a próxima.